Os desenhos animados. Você gosta de assistir desenhos animados na televisão ou no streaming? O que você acha a respeito sobre os desenhos animados de antigamente e de agora? Qual desenho animado é o seu favorito? Qual série você mais lembra e que te marcou muito na sua vida? Os desenhos animados é parte ali da nossa infância, parte da nossa adolescência, ou até mesmo também da nossa vida adulta, que chama muita atenção, o quanto que é bem memorial, o quanto que a gente reserva um pouco de tempo, né, quando a gente é jovem, que a gente se divertia muito vendo desenhos animados, né, que marcaram nossa infância, nossa adolescência para sempre, né, desenhos que eram vistos com muita qualidade, eram nostálgicos, eram divertidos, eram engraçados, eram muito complexos, tinham histórias fantásticas, tinham muita decência, tinha muito contemporâneo, que marca para sempre toda a nossa vida como um completo. Lembramos de desenhos muito bem formais e maravilhosos como Scooby-Doo, Jovens Titãs, Pica-Pau, os Flintstones, ou até mesmo mais alguns recentes, né, como Apenas um Show, Bob Esponja, dentre outros. Mas fica basicamente uma dúvida que muita gente fica lembrando, né? Mas fica uma dúvida aqui muito clara, né, e que é difícil de explicar até sobre os desenhos animados, porque já faz tanto tempo, pelo menos para essa geração que a gente está, né, até mais ou menos a geração Z, sobre o motivo dos desenhos animados hoje em dia estarem tão ruins, né? Os desenhos de hoje em dia estarem completamente num furdúncio que só. Os desenhos de hoje em dia não terem a mesma qualidade e não terem a mesma animação que a gente tinha antes. E que a gente está vendo a partir mais ou menos da geração Alpha, né, a penúltima geração que a gente teve, e também agora para a geração Beta, completamente um desperdício total para as empresas e para os criadores. A gente vê desenhos animados tão ruins que só, que a gente basicamente não aguenta ver 30 segundos deles quando passa na televisão ou quando passa no streaming. Então hoje você vai descobrir a respeito sobre por que os desenhos animados de hoje em dia são tão ruins, muito diferentes dos antigos. Então eu espero que você possa gostar muito desse vídeo. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, para não perder mais nenhum vídeo aqui de curiosidades, porque eu sou Anthony Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo e minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Pra galera que é das antigas, ou saudade dos desenhos de antigamente. A gente via muito Jovens Titãs, Meninas Superpoderosas, Scooby-Doo, Corrida Maluca, Looney Tunes, Pica-Pau, Mickey Mouse. Sério, quem não lembra desses desenhos de antigamente? Ou até mesmo mais alguns novos, né? Como por exemplo Apenas um Show, Steven Universe, por aí vai. Mas cara, vamos dizer aqui uma coisa aqui entre nós. Você tá bem enganado em relação aos desenhos de hoje em dia. E eu vou te explicar por quê. Mas vamos comentar a respeito sobre os motivos em si que, infelizmente, tornaram os desenhos animados tão ruins. E é muita coisa pra falar. Sério, é muita coisa de fato que eu vou ter que falar aqui sobre os desenhos animados de hoje em dia. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre os desenhos animados terem ficado tão ruins é pelo fato dos streamings ter chegado. E a gente precisa urgentemente dos desenhos em si para os streamings. Streams como YouTube, Netflix, Globoplay, né, Amazon Prime, todos esses desenhos em si que a gente precisam ser lançados com os catálogos em si para chegar com destaque ali para os streams. Porque hoje a televisão basicamente faliu, a TV a cabo, vamos dizer a real, faliu de maneira bizarra. E hoje muita gente só assiste desenhos via streams. É muito raro ver uma pessoa com TV a cabo, que a TV a cabo basicamente não está no seu melhor momento. E a gente precisa então dos streams e dos desenhos animados de hoje em dia como forma de lançamento, por exemplo. Mas tem algumas coisas assim que de fato são ruins,
nos desenhos animados de hoje, e a segunda delas é a falta de investimento. A falta de investimentos em desenhos, e até mesmo nos reboots, eu digo isso aqui porque eu já assisti muito reboot também. Falta de investimentos em desenhos e nos reboots de desenhos fica muito claro, né? O quanto que a qualidade dos desenhos fica ruim, a história fica péssima, o desenvolvimento dos personagens fica péssimo também. Tudo basicamente fica ruim. Tudo. Sem investimento para os desenhos, a gente não tem de jeito nenhum desenho de qualidade. E é exatamente isso que falta. Hoje muitas empresas praticamente estão falindo, né? Estão se mudando então para o streaming, por exemplo, e não estão tendo mais forças para conseguir dinheiro aonde precisavam ter dinheiro, que é com venda de brinquedos, venda de itens colecionáveis, ou até mesmo faturamento, né? O faturamento em relação aos desenhos também. Outra coisa também que mudou em relação aos desenhos é porque muita gente coloca mais comédia nos desenhos do que uma ação. E eu acho que a mudança em si da ação para a comédia, para muitos a comédia chama mais atenção, né? A comédia diverte mais, principalmente as gerações mais novas, né? As gerações mais novas precisam de algo mais engraçado e mais divertido para que elas possam se desenvolver, apesar de que isso nem sempre dá certo. Você conseguir colocar um desenho de comédia para uma criança, talvez ela não possa nem entender o que está acontecendo. Os desenhos de antigamente eram desenhos mais sérios, que tinham histórias mais contemporâneas, histórias mais completas, histórias que tinham pelo menos alguma decência, alguma relevância, que fizesse a gente assistir mais e mais episódios. E hoje fica muito decepcionante a gente ver que os desenhos de hoje em dia basicamente estão indo à beira do precipício, exatamente por causa da mudança de conteúdo que eles estão tendo. E a mudança de conteúdo cada vez mais é mais gradativa, só que da maneira contrária. Principalmente desenhos para o YouTube e para o YouTube Kids, que envolve muita força na comédia, fica pior, cada vez pior, ainda mais, porque não se tem toda a relevância possível para tornar esses desenhos perfeitos, como eram os desenhos de antigamente, que a gente assistia muito na casa de amigos, na nossa casa, na casa de parentes e por aí vai. Outra coisa também que possa acontecer em relação a desenhos de hoje em dia estarem ruins é a contratação de pessoas com menos experiência, pessoas jovens, pessoas com pouca idade, para as empresas, para atraírem então essas marcas. Conseguir pessoas de alta experiência, de fato, não é muito fácil. Para você poder fazer os desenhos animados, é preciso que todo um time seja um time experiente para poder trazer uma história boa, para trazer uma relevância boa para os desenhos que a gente tem hoje. É muito complicado, principalmente que tem muita gente que não sabe muito bem como é que funciona o enredo, como é que é desenhar os personagens de primeira. Fluidez dos desenhos também é uma coisa que não funciona muito bem com pessoas jovens, pessoas com pouca idade, e principalmente que muitas empresas não estão conseguindo de jeito nenhum sustentar todos os seus funcionários e aqueles que trabalham para os desenhos em si estarem de maneira perfeita. E o último item que eu quero falar aqui, lembra que eu falei lá no início do vídeo que muitas pessoas se enganaram? Pois é porque muita gente se enganou. Com o passar do tempo, a gente vai ficando cada vez mais velho, né? A gente vai ficando cada vez adulto e a gente vai esquecendo que esses desenhos existem, né? Que alguns dos desenhos antigos, inclusive, tinham esse exato problema que a gente tem hoje nos atuais. Sério, para quem acha que os desenhos de hoje em dia são extremamente rápidos, que possuem muita bobagem, que falam muita coisa inapropriada, ou que até mesmo possuem ações que não são muito legais em si. Cara, alguns dos desenhos de antigamente tinham esse mesmo problema, né? Mesmo que fossem os perfeitos de fato, muita gente nem sequer reclamava. E acho que essa nova geração também não vai reclamar muito em relação aos desenhos que a gente tem hoje. Então,
Você que tem uma idade adulta, esse desenho não é para você, né? Você acha que esse desenho obviamente não é para você, mas na verdade ele não é de forma alguma, de jeito nenhum. Fica essa ganância das pessoas de acharem que os desenhos de antigamente são hypados, né, são excelentes, né, que tinham uma qualidade boa, e de fato são. Mas só que olha para os desenhos de hoje em dia, né? Para a nova geração, esses desenhos são maravilhosos e perfeitamente sensacionais. E eu acho que isso não vai tirar o foco deles, né? O foco daquelas crianças, daqueles adolescentes que ainda assistem desenhos via celular ou até mesmo na televisão. Não vão tirar o foco deles, não vão tirar. Não vão tirar o foco deles em momento nenhum, de jeito nenhum, visto que isso daí é uma coisa já esperada por muita gente, né? A criança ou adolescente tem que se divertir com algo que seja para a idade dele, né? Que seja desenhos frutos e maduros, como os desenhos de hoje em dia que a gente está vendo. Então, esses desenhos, né, que a gente está tendo mais uma supervisão adulta, claramente esses desenhos não são para nós, né? E eu acho que assim, com a chegada da nova geração, pouca gente está assistindo desenhos de fato. A geração alfa e a geração beta que vai vir provavelmente vão crescer com esses desenhos na mente. Eu acho que não tem como não descartar isso, né? Não tem como não mudar essa história. Não tem como mudar o passado. Então, você se enganou pensando que esses desenhos, muitos deles são ruins de fato, mas alguns dos desenhos de antigamente que a gente tinham defeitos também. Então, só não esquecendo disso. Porque os desenhos que a gente tem hoje são desenhos mais recomendados para crianças que a gente tem hoje, e não para nós adultos. Então, fica essa saudade dos desenhos de antigamente, dos reboots que eram muito criativos, alguns deles, mas infelizmente para nossa geração já é basicamente o desperdício. Enquanto para gerações atuais, sim, eles estão convivendo muito bem com esses desenhos que são rápidos, que são muitas vezes chatos pra caramba, que são desenhos em si que incomodam muito, né, que mostram muita coisa que não deveria mostrar, mas é a realidade, meus amigos. Não tem como voltar atrás, basicamente, em algo que já está muito perdido. Então, para essa geração fica a saudade imensa dos anos 90, 2000, até mesmo dos anos 2010, a gente ter convivido com essa nostalgia imensa que é os desenhos animados. Que inclusive o meu, por exemplo, está bem aqui, os Jovens Titãs da Cartoon Network. Cartoon Network, Nickelodeon, Discovery Kids, todos eles vão deixar saudades para muita gente. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, confira nossos outros vídeos que produzimos aqui no canal Matheus Curioso. Eu vou ficando por aqui, um beijo de arranho a todos vocês e até mais, meus amigos.